Então, prosseguindo. Então, sobre a Unifrango, a senhora não tem conhecimento específico? Específico, não. Mas não chegou nem a conhecer essa empresa, a senhora, Não, né? não, Tem não. nenhuma referência. Nem desse senhor Roberto Pelli. A senhora não conhece? Não. Eu sei que esse Roberto Pelli é que cuida, parece que da Unifrango, né? Mas eu vim conhecê-lo também, o senhor Roberto, numa das audiências aqui, eu também, de nome só, não conheci. MC Artacho, a senhora conhece essa Não. empresa? Artacho, do Marcos Artacho? Eu, na região de Londrina, eu conheço pouquíssimas as empresas. Tá. Nem Nelson Guerra da Silva, a senhora conhece? Não, sei que deve ser algum empresário, mas também não conheço. Tá. Referentemente a algum benefício que o Zanon pedisse especificamente dessa empresa ou solicitasse para que lá trabalhasse, a senhora sabe alguma coisa? Não. Referente a essa empresa, que ele pedia para essa empresa, não. Sei que ele pedia para empresas, mas não, né? A senhora sabe alguma em particular? O pessoal comentava muito que naquelas empresas que ele prestava serviços, né, ele sempre solicitava vantagens. Entendeu? E ele tinha umas 3, 4, Artacho, ele tinha Unifrango, mas... A propósito disso, eu ouvi várias pessoas falando, e muitos dos fiscais, que eles tinham várias empresas para atender simultaneamente. Verdade. Como que é isso? É uma de fiscalização permanente, as outras periódicas, ou ele pode estar com portaria para simultaneamente atender 2 permanentes, que em tese ele deveria estar todo dia? Correto, é isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento em, vamos dizer assim, em 2 vizinhos, tá? Então eu tenho um fiscal que lá está lotado, o exercício é lá. Mas o colega de Francisco Beltrão, que fica próximo, está em férias. Também é abate, então ele está lá também, né? O que acontece? Quando esse colega sai de férias, o colega que está mais próximo, ele colabora, vamos dizer assim, com o Cipuá, no bom sentido de ir até lá também, 1 ou 2 vezes na semana, e assinar a certificação de lá também. Então, em tese, em situação de necessidade, ele pode atender 2 Pode. de fiscalização permanente. Pode. Mas geralmente não. Não, e isso eu estou falando quando existe, né? Por exemplo, esse colega que está lotado no exercício de um abate, ele pode ter uma portaria que nós chamamos de atribuição daí, que ele vai cada 15 dias no estabelecimento que é próximo dele, um entreposto de ovos, alguma coisa assim, entendeu? Ele vai para fazer uma fiscalização periódica daí. Sim, mas é periódica, ele não E precisa isso, todo não, dia. ele vai lá, mas a gente faz também portaria para saber que é ele que está respondendo por aquilo lá, né? Para ficar mais fácil para trabalhar. Agora não, é aqui que ele tem que estar. Agora ele pode colaborar com o colega que saiu de férias, mas não quer dizer que ele vai atender os 2 estabelecimentos, né? Mas só nas férias ele dá Nas férias, ele saiu para fazer algum curso, alguma reunião, Tá. na falta do colega. Tá, mas usualmente ele não atende 2 permanentes ao mesmo. Mas ele... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu ouvi gente dizendo assim, eu tinha que atender 4, 5 estabelecimentos. É verdade. A pergunta que eu faço é assim, essa é a pergunta, é uma dúvida que eu fiquei. É permanente, os demais são periódicos. São periódicos, Que aí ele passa lá cada 10 dias, 15 dias. Isso mesmo, Eventualmente, quando precisa, ele pode ter 2 permanentes. Ele pode ficar com 2 de abate permanente, mas é questão de período só da saída justificada, né, do colega que está no ciclo. Só para compreender. E muitas vezes o fiscal está lotado numa sede, mas ele, pensando na lógica desse tipo de estabelecimento, obviamente, não são estabelecimentos de alta tecnologia no sentido mais não digo tecnologia para abate e tal, mas são estabelecimentos que ficam geralmente que exigem áreas relativamente grandes, Sim. criação de animais, então eles muitas vezes são em cidades do interior. Dificilmente esses estabelecimentos que exigem uma área grande, que são muito caras nos grandes centros urbanos, eles acabam indo para cidades pequenas. Correto. Porque precisa uma área grande para construir o estabelecimento, para ter os relativamente próximos dos animais que vão ser abatidos e tudo mais. Então, partindo-se da premissa de que muitos fiscais moram nas cidades polo, Londrina, Maringá, Foz, Curitiba, Ponta Grossa, eles vão acabar tendo que se deslocar bastante para a sede do
do estabelecimento fiscalizado. Correto? Como que isso acontece? Porque eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque o sujeito usa o carro do Ministério, ele usa o carro dele, ele tem que pagar pedágio. Porque eu estou falando depois de ouvir, sei lá, mais de 300 pessoas nesse processo, seguramente mais de 300. Algumas eu ouvi, ou a sugestão, talvez não diretamente, que o sujeito gasta, o fiscal gasta com pedágio, gasta com gasolina, às vezes tem que ficar num hotel. Como que o Ministério da Agricultura não custeia isso sob a forma de um veículo oficial, que é isento de pedágio, sob a forma de diárias, se o sujeito precisar ficar lá 2, 3, 4 dias? Como que funciona isso na prática? Olha, por exemplo, a partir da hora que eu loto alguém na cidade, vamos dizer assim, de Cambé, que é a região ali, né, metropolitana de Londrina, eu entendo que a partir da hora que o Ministério me lotou em Cambé, eu vou morar em Cambé ou eu vou morar onde eu quiser. Se eu não quiser morar em Cambé, porque eu vou ter que estar todos os dias naquele frigorífico, eu vou optar por morar por uma cidade maior, esse custo meu daqui para cá, o Ministério não se responsabiliza, não é? Sim. Tá? E na magistratura é assim também. Também é. Eu, por exemplo, só dar um exemplo, eu trabalhei 30 anos em Carambeí, mas Carambeí não tinha condições de morar, eu morava em Ponta Grossa. Então eu fazia Ponta Grossa, Carambeí diariamente, né? Eu custeava porque eu optei por morar numa cidade maior. Isso aí todos nós temos direito. Agora, a partir da hora que o funcionário saiu com uma ordem de serviço, você vai fazer uma supervisão para mim lá em Jaguapitã, e ele está lá em Maringá. O que vai sair? Ele vai sair com carro oficial e vai sair com diária. Fora da sua lotação, né? Ele está fora da lotação dele. Então, ele, em hipótese alguma, ele pode, entende, viajar sem ordem de serviço. Se ele quer carro particular, parece que agora está sendo permitido, que daí já tem que fazer um adendo que ele optou por carro sem danos ao Ministério, alguma coisa assim, né? Mas tem carro oficial, sim, para ele. Entendi. E ele recebe diária. Ele nunca sai. É proibido ele sair por causa que pode ter até algum problema no meio de uma viagem. Um né? acidente. Acidente, entende? Ele sempre tem que sair com a ordem de serviço que é feito em Curitiba. Tá, e aqueles que, por exemplo, o fiscal está lotado numa unidade, mas ele tem que fazer fiscalização periódica em mais 3 ou 4. Eventualmente isso não acontece, dele fazer essa fiscalização periódica em outra cidade? Acontece. Então, por exemplo, esse menino, vamos dizer assim, esse fiscal federal está aqui em Francisco Beltrão, tá? Então ele vai fazer em 3, 4 próximos da região dele, ele vai na Ultra de Ponta Grossa dele. Francisco Beltrão pega o carro oficial e sai para fiscalização. Entendi. E se for aqueles, eu já não lembro mais, mas tem, você dorme meia diária, você não dorme aquele negócio dentro da legislação, quilometragem, isso, né? Aquela quilometragem tem diária, não tem diária, ou é isenta, mas ele sai com o carro oficial. Entendi, tá bem. O WEG, ou VEG-Med, Caminhos Medicinais, a senhora ouviu falar? Nunca, eu conheço, sei que é empresa, mas nunca recebi reclamação, ou empresário, nada. Vicente Cláudio Damião Lara, a senhora conhece? Não conheço. Aqui é uma outra questão que envolveria o Juarez José de Santana e benefícios obtidos junto a essas duas empresas, né? Mas a senhora não conhece as empresas não, e nem esses empresários. Tá. Aquela região eu conheço muita pouca gente. O Valdecir Belançon, do frigorífico Rainha da Paz. Sim. O senhor Valdecir, eu já vi ele uma ou duas vezes no Ministério lá, na superintendência, conversando sobre o frigorífico dele, o Daniel. Ele, quando superintendente, ele me chamou para nós conversar, mas não tem nada de... Não lembro assim de nada que entenda que seja esse frigorífico relevante. A senhora lembra? Não, é o Rainha da Paz, né? Esse frigorífico é inspecionado pelo Rafael Urquiza, se eu não estou enganada. Não tem, tecnicamente nunca fui. Eu não sei, o Urquiza também é muito amigo, né? Do Juarez, da turma do Juarez ali. Então, isso eu não sei lhe dizer. Mas esse benefício amigos. Que teria sido alcançado para o Juarez e o brasiliano por parte do Valdecir, que é o sócio do Rainha da Paz, a senhora ficou sabendo específico? Não, isso eu não posso confirmar, não.
senhora conhece uma empresa chamada Frango Agosto e Frigorífico 3D? Frango Agosto eu conheço. Frigorífico 3D é um abate. Não conheço, mas o Frango Agosto é o frango... Frango Agosto é a marca, é a DM, né? Do senhor Domingos Martins. É. Eu já fiz supervisão nesse estabelecimento. Conheço, sim. É um estabelecimento antigo. Uhum. É um estabelecimento antigo. Alguma relação do Juarez com esse estabelecimento? Pedido de carne, pedido de alguma coisa para algum evento? Assim? Eu já ouvi falar assim que ele solicitava, porque o senhor Domingo Martins, ele foi muito tempo, não sei se ainda é, da Cíndia Vipar, entendeu? Ele era pessoa ali de contato com quase todo mundo naquela região ali. Uhum. Da Cíndia o quê? Cíndia Vipar, Que era o é? sindicato de avicultura do Paraná. Entendi. Uhum. Araovos, a senhora conhece? Uma empresa chamada Araovos? Não, eu sei que existe esse entreposto, mas eu não conheço a empresa também. Também não sabe nada de um fato aqui que teria sido alcançado benefícios. 30 dúzias de ovos da Araovos para o Juarez, Cidiomar, porque o Cidiomar ia retirar. Não, eu não sei dessa parte dos ovos. Tá. O Juarez e Frios Fratelli, que é Constantino e Constantino Limitada, empresa de pequeno porte. Uhum. A senhora sabe, conhece alguma coisa desse frigorífico? Aqui no caso é vantagem devida consistente em 2 pares de botas de borracha do Frios Fratelli que o Juarez teria pedido. Não tenho conhecimento. A propósito, a senhora sabe que o Juarez era proprietário de Subway em Londrina? Eu fiquei sabendo, eu acho que foi 17 a nossa operação. Eu acho que eu vi comentários lá no setor de carnes que o Juarez era proprietário da Subway, que eram 4 unidades. Isso fiquei sabendo. Isso quando a senhora falou? Eu acho que foi antes março, da operação? Sim. Ou depois? Foi um pouquinho antes. Março, 16. Outubro, novembro, que eu acho que tinha uns colegas que estavam fazendo algum trabalho para nós lá em Curitiba, e eu vi eles comentarem. Curitiba ou Londrina? Não. Colegas de Londrina que estavam em Curitiba fazendo alguma supervisão para nós e que comentaram com os colegas ali da área de carnes. E eu ouvi que eles falaram. Que ele era dono de Subway? É que ele tinha essas Subways aí. Ok. Sobre uma relação do Juarez com Brupet, Indústria de Mastigáveis Limitada. Esses são os biscoitinhos lá? Isso aí foi até engraçado, porque eles estavam até brincando que os cachorrinhos do Juarez passavam bem, porque a hora que eles quisessem bifinho, eles tinham. Quem brincava assim? O ministério lá mesmo. Tá. Uhum. Mas a senhora está se referindo a cachorrinho literalmente, animais. Sim, porque esse Brupet, ele faz bifinhos para cachorro. Tá bom. Não é? O Brupet sim. Sim, mas assim, a senhora era cachorrinhos dele. Tá. Cachorrinhos literalmente. Cachorrinhos, literalmente cachorrinhos. Okay. Mas era isso. Mas isso esses comentários. Comentários, Tá. assim, uns dando risada, outros, né? Entendi. Bom, agora algumas questões aqui. Grangeiro Alimentos, a senhora já ouviu falar nesse local? Grangeiros Alimentos é onde está lotado o Patzer. Patzer, né? Exatamente. Rolândia. Rolândia, né? Eu conheço essa indústria há uns 10, 12 anos atrás. Eu também fiz supervisão nela. Esse aqui tem uma imputação de que o Patzer recebia para o Juarez, cerca de 8 mil por mês. E o João Roberto Welter, que seria o sócio administrador da Grangeiro, pagava isso. E que o Patzer retinha parte, essa é a imputação, né? R$ 2.500 e o restante entregava para o Juarez. A senhora sabe desse fato em particular, alguma coisa? Eu ouvia comentários também que o Patzer também colaborava, né, com eu não sei, pegar essas vantagens, passar
essa equipe, o brasiliano não, o Cid Omar, o Juarez. Só que eu também não sabia que é relacionado a essa empresa, né? Bom, corrupção, advocacia administrativa, corrupção passiva privilegiada do Cid Omar, Juarez, o Gil e o Euler Martins, indústrias de laticínio SSPMA. Eu quero perguntar o seguinte, a senhora conhece Euler Martins? Conheço. Da onde sai esse... Esse Euler Martins, ele também assessor de um parlamentar. Uhum. E ele esteve muitas vezes no gabinete do Gil, sempre pedindo e solicitando por esse laticínios em Sapopema. Laticínios com um problema seríssimo, foi interditado pelo nosso serviço. Ele sempre ia lá pedir. E uma ou duas reuniões eu lembro que o Gil me chamou e passou para mim para a gente desinterditar o estabelecimento. E é lógico que isso nós não fizemos. Expliquei os motivos para ele. Mas que tipo de problema tinha lá? É laticínio, né? O que eles fazem? É leite, iogurte? Mas veja bem, ele estava na época, ele foi interditado porque o pasteurizador não estava funcionando. Uhum. Então o leite não estava sendo pasteurizado, o leite estava saindo sem pasteurizar de dentro da indústria. E também problemas de manutenção, problemas de altos controles não implantados, entendeu? Controles. Peraí, deixa eu lhe perguntar. Como assim o pasteurizador não estava funcionando? Ele estava com defeito. Mas aí não marcava a temperatura, né? Então ele não pasteurizava o leite. O leite chega, vai para um pasteurizador, tem que ser pasteurizado por aí a nível de mercado, né? E ele não estava sendo pasteurizado. Mas aí então, não pode. Não pode colocar no mercado. De jeito nenhum. Mas então, eles queriam colocar no mercado mesmo assim? Quando foi a Juliana Pachensky, que ela era responsável por essa empresa lá também, ela tinha atribuição também para esse laticínio, porque esse laticínio é inspeção periódica, né? E ela esteve lá e constatou esse problema e nos comunicou. E aí, imediatamente, a gente solicitou a interdição do estabelecimento até que a empresa tomasse as providências, né? E pudesse retornar. Mas não era só esse problema também. Eles não tinham controle nenhum de autocontrole, eles não tinham temperatura, dizer para nós a temperatura que sai, a temperatura que entrou, laudos laboratoriais desse leite, eles não tinham nada. Então, nós tivemos... eu acho que esse problema durou em 5, 6 meses. E sempre com a interferência do Gil, Juarez. O Gil chegava até a minha pessoa. Mas não liberaram o estabelecimento. Não. A senhora resistiu, digamos, à pressão do Gil e do Juarez? Sim, saúde pública, né? E as colegas, mas só que essa colega depois ela foi proibida de ir para. Eles começaram já para prejudicar essa nossa fiscalização, nossa que eu digo do Cipoá, de Curitiba para lá, né? Esse Cid Omar dizia que não tinha carro, que não tinha sido pago aqueles lá. O licenciamento. Mas isso houve esse problema, mas era com os carros finais 1, final 2 e final 3. O final 4, final 5 e final 6 estavam aptos ainda para trabalhar, porque esse levantamento é feito por nós no Ministério. E quando eu liguei, eu falei até com o Juarez, pedi para ele, disse que não tinha carro, que só tinha o carro que era de uso dele. Eu falei, não, mas então daí ele concordou em liberar o carro que era de uso dele, entendeu? Então, isso existia. Foi uma justificativa que deram para Pachensky, para Juliana, para ela não ir até lá.